Projeto Escola Sem Partido foi um movimento criado em 2004 pelo Dr. Miguel Najib visando acabar com a doutrinação ideológica dentro das escolas. Porém, o projeto só ganhou repercussão em 2015, quando começou a ser alvo de muita discussão e muita polêmica. De um lado, seus defensores dizem que o projeto é completamente essencial para criar um ensino mais neutro e mais imparcial. Do outro lado, as pessoas que são contra dizem que o projeto, além de inconstitucional, é uma forma de criar uma censura e acabar com o debate em sala de aula. Mas você sabe realmente o que é o Escola Sem Partido? Bom, quem me conhece sabe qual é a minha posição em relação ao projeto, sabe que eu apoio, sabe que eu luto pelo Escola Sem Partido, mas o objetivo desse vídeo não é defender o projeto, sim apresentar e mostrar quais são os principais pontos que constituem o projeto, o que ele visa, o que ele proíbe, o que ele cria. Para isso, eu vou estar usando o anteprojeto de lei federal do Escola Sem Partido, que está disponível no site do movimento, que eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição também, para quem quiser ver. Mas de uma forma geral, o que o projeto propõe? Ele lista uma série de deveres dos professores que precisam ser seguidos dentro da educação nacional, baseados em alguns princípios, como por exemplo a neutralidade política e ideológica do Estado. Só que todos esses deveres eles já existem por lei, pela Constituição. Então, qual é o ponto principal do projeto? O ponto principal é a fixação de alguns cartazes contendo essas obrigações que já existem e já são fundamentadas pela nossa Constituição. Então, de forma geral, o que o projeto faz é regular essa fixação de cartazes, o tamanho, o local onde esses cartazes serão colados e os deveres que estarão lá impressos nesse cartaz. Então vamos ler aqui o que diz a lei. Eu tô aqui com uma colinha, né, porque eu não consigo gravar tudo de cabeça, mas vamos lá. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios: 1. Dignidade da pessoa humana, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias, liberdade de aprender e de ensinar, liberdade de consciência e de crença, proteção integral da criança e do adolescente, direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos visando ao exercício da cidadania, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Artigo 3º. O poder público não se miscuirá na orientação sexual dos estudantes, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Bom, esses são os princípios que os professores devem seguir, que a educação em si deve seguir, e aqui nós temos o principal ponto do projeto, que diz: as instituições de educação básica afixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo dessa lei, que eu vou ler daqui a pouco, com no mínimo 90 cm de altura por 70 cm de largura e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. Nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no parágrafo antecedente serão afixados somente na sala dos professores. Então, esse é o ponto principal do projeto, é a fixação de cartazes que contêm os deveres dos professores, deveres que já existem. Mas quais são esses deveres? Esses deveres eles constam no anexo e no artigo 4 da lei tem uma listinha de deveres dos professores que diz assim: no exercício das suas funções, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O item 5 eu vou pular e vou deixar por último, porque é um item que gera muita polêmica, cria muitas ideias falsas a respeito do projeto, então eu vou pular e deixo para depois. O último.
Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro de sala de aula. Bom, esses são os deveres que constariam nos cartazes que seriam fixados nas escolas. Só que todos esses deveres, eles já existem, eles já são fundados na Constituição e na Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. E é sobre essa convenção que trata o item 5, que é o item que gera mais polêmica sobre o assunto. O que diz o item 5? O professor respeitará os direitos dos pais dos alunos a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Esse item ele é baseado no artigo da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. E esse dever ele já existe desde a década de 60. Ou seja, já faz muito tempo que os professores eles são obrigados a seguir esse princípio. Até porque, de acordo com a nossa Constituição, os acordos e tratados internacionais que tratam sobre os direitos humanos, eles valem para os brasileiros como a emenda constitucional. E é esse item específico do projeto que gera mais polêmica, porque as pessoas que são contra o projeto, elas dizem que se a escola ela não pode falar nada que contradiga os princípios religiosos e morais da família, então o Escola Sem Partido ele criaria uma proibição de falar como assuntos como, por exemplo, o evolucionismo, darwinismo. Só que esse argumento ele não se fundamenta em nada, porque se realmente houvesse uma proibição para falar sobre assuntos como o darwinismo, os professores eles já seriam impedidos de falar sobre isso desde 1969, que foi a data, mais precisamente um ano, onde esse dever ele foi instituído na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário e que para nós brasileiros tem o mesmo valor do que uma emenda constitucional, ou seja, esse argumento ele já cai por terra. Sem contar que quando nós falamos em moral e em religião, nós estamos falando de uma série de princípios e valores, e são esses princípios e valores que não podem ser violados pelos professores. É isso que impede, por exemplo, de um professor cristão ridicularizar a crença de algum aluno que possui uma religião de matriz africana. É isso que impede, por exemplo, também, de algum professor ateu ridicularizar um aluno cristão por causa de suas convicções. Ou de um professor usar a sala de aula para evangelizar ou catequizar os alunos, por exemplo. E esses valores ou princípios morais e religiosos, eles não são violados quando o professor ele apresenta uma teoria ou uma hipótese nas suas aulas. Afinal, ele não está falando que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Ele simplesmente está ensinando o que cabe a ele ensinar, como é o caso de os professores de biologia, que vão ensinar darwinismo, e professores de filosofia, que talvez ensinem correntes filosóficas que, sei lá, neguem a existência de Deus. Uma pergunta que muitos têm feito ultimamente é: o projeto Escola Sem Partido foi considerado inconstitucional? Bom, o projeto ele não foi considerado inconstitucional. O que aconteceu foi uma nota técnica da procuradora Débora Duprá, que, por sinal, em um episódio recente, disse que as crianças elas não pertencem aos pais, e sim pertencem ao Estado. Mas para um projeto ser considerado inconstitucional ou não, ele precisa ser reprovado na Comissão de Constituição e Justiça ou então passar por um processo que nós chamamos de ação direta de inconstitucionalidade, o que ainda não aconteceu. Outro argumento muito utilizado também por quem acusa o projeto é o fato de que seria criado uma vigilância muito grande aos professores. Talvez isso criasse um constrangimento, algo do tipo. Bom, se fosse assim, nós não poderíamos fiscalizar os políticos, porque isso iria criar um constrangimento para eles. O que acontece é que um professor que comete uma conduta antiética ou até mesmo criminosa, ele precisa responder pelos seus atos. Não são todos os professores que são assim. O que a gente não pode ignorar são os inúmeros casos de doutrinação ideológica que vem acontecendo nas nossas escolas. E antes que me perguntem com que propriedade eu digo isso com a propriedade de uma pessoa que estudou a vida toda em escola pública e que até no passado estava lá, sentada na minha carteira, ouvindo os professores falando e de vez em quando passando por uns episódios não muito legais. Eu sofri doutrinação dentro de sala de aula e eu não poderia ter conhecido o projeto no momento mais oportuno da minha vida. E é isso que me incentiva a defender o projeto até hoje.
Se você ainda não acredita que existe doutrinação ideológica nas escolas, eu vou deixar algumas fotos no final desse vídeo. E daí você reflete e vê se realmente existe ou se é só uma invenção do Escola Sem Partido para criar uma censura dentro das escolas. Se você, como eu, sofre ou já sofreu algum tipo de doutrinação ideológica ou política dentro de sala de aula, ou até mesmo já passou por algum constrangimento por ter determinadas posições políticas, religiosas ou filosóficas, você não precisa que o Escola Sem Partido seja aprovado para fazer alguma coisa. Existe um canal criado pelo deputado Flávio Bolsonaro para recolher denúncias de pais e alunos que sofrem algum tipo de constrangimento ou doutrinação ideológica. Eu vou deixar escrito aqui e no box de informações também. E é isso, eu espero ter explicado direitinho, com bastante clareza, para que todos possam entender. E se você gostou, se inscreve no canal e dá um like também para me ajudar. Então é isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.